Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Uma breve oração, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa fazer parte desse momento, possa nos conduzir à adoração plena, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui diante de Ti, queremos Te agradecer por mais um domingo, estamos aqui na Tua presença. Nós estamos aqui com os corações alegres, motivados, mais uma vez, porque sabemos que quando estamos reunidos no Seu nome, o Senhor se faz presente. E nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, paira sobre nós, venha sobre as nossas vidas. Nós queremos Te sentir, nós queremos Te tocar, nós queremos sair daqui totalmente cheios para vencer mais uma semana na Tua presença. Nós queremos declarar, Senhor, que os nossos corações, que as nossas mentes estão preparadas para a palavra que será ministrada nessa noite. Venha abençoar, Senhor, cada louvor que nós vamos cantar, cada adoração que nós iremos fazer, cada palavra que vai chegar ao nosso coração a partir do altar, que realmente a palavra possa fluir como rio, e possa vir sobre nós, sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas, nos preparando para as vitórias que virão, para as conquistas que virão, em nome de Jesus. Queremos nessa noite, Senhor, declarar que os céus estão abertos nessa noite, no qual a Tua presença será abundante neste lugar. Nós declaramos, Deus, que a nossa vida Te pertence. Esse culto é Teu, Senhor. Toma o Teu lugar nessa noite. Ou nos conduza, Senhor, a um melhor lugar nessa noite, pois os nossos corações estão ansiosos para Te encontrar, para Te adorar e para Te bendizer. Aleluia! Aí no seu lugar comece a agradecer ao Senhor. Agradeça por mais um momento que você pode estar em família para adorar ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela vida que Ele te deu, pela saúde que Ele te deu, pelos livramentos que Ele te deu até aqui. Oh Senhor, nós queremos iniciar este culto com gratidão, com corações gratos. Nós queremos tocar o Teu coração, Senhor, com a nossa gratidão e o nosso amor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Onde está o povo que vai morar no céu? Aleluia! Entra por Suas portas com ações de graças e nos Teus atos com hinos de louvor. Render-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Entrar por Suas portas com ações
o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Nós somos provas vivas que o Senhor é bom, aleluia. Entra por suas portas com ações de graças e nos teus átrios com hinos de louvor. Rende-lhe graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Declare! O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Brade assim conosco. Para sempre, de geração em geração, Ele é fiel. Declare, igreja! O Senhor Mais uma vez, declare! Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Glória a Deus, aplauda Jesus. Aleluia. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Aleluia. E Tu és bem-vindo em nosso meio, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. O maior desse mundo, me guardado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Glória a Deus.
essa música. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Te agradeço. te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus, nós te agradecemos, Senhor, e entoamos cânticos de agradecimento e de vitória, pois em Cristo Jesus somos muito mais do que vencedores. Aleluia! Aplauda, Senhor, glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor, com os nossos olhos fechados a Ti, Senhor, em rendição ao Teu santo nome, abriu mão da Sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, como um filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Santo é o nome Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome
todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso. Declara, igreja. Seu nome é maravilhoso. Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Príncipe da paz. Glória, nós te damos, Jesus. Obrigado, Senhor. Aí do seu lugar, adore a esse santo Deus. A ti, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Oh, aleluia. Tu és santo. Tu és o único digno de receber, Senhor, toda a honra e toda a glória. Seja engrandecido, Senhor. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emanuel, Emanuel, Deus conosco está. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue. Seja bendito. Só Ele é digno. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emanuel, Emanuel, Deus conosco está. Deus conosco está. Jesus,
anjos cantam sem parar. Só Ele é Só Tu és santo, santo, Senhor. só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Declare. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos sem ser digno. Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou o seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. A igreja declara Jesus. Jesus. Aleluia, obrigado, Senhor, porque aqui estamos nesta noite para te entregar o nosso culto, porque somente Tu és digno de todo louvor, honra e glória. Que o Teu Espírito tenha liberdade nesta noite de tocar os nossos corações, de curar a nossa alma, de transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Assim seja e assim será. Dá um abraço em quem está perto de você. Que bom que a gente pode abraçar. A gente passou tanto tempo sem poder abraçar, se bem que tem gente que ainda tem as suas reservas com respeito ao abraço. Mas eu quero te falar uma coisa. Segundo os estudiosos, o abraço nos cura. Amém? Nós cremos que este ambiente é um ambiente de santidade, de graça, de favor. E sabemos que o Espírito Santo de Deus aqui está. Amém? Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Estou vendo a Rebeca ali, tudo bem? Segunda vez, né, Rebeca? Seu maridão. Cadê o filhão? Ah, está lá no Ministério Infantil. Pois é.
É um menino assim, diferenciado, não é? Se bobear, ele pega o microfone e prega. Já está até fazendo natação. Enfim, como é bom vê-los, Claudete, Toninho, pastora Márcia, Terezinha, a avó Dirce, que surpresa linda. Ela passou um tempo lutando contra uma enfermidade, e olha, o nosso coração se enche muito de alegria de poder vê-la. Você é muito querida, viu? Nós amamos muito você. Vi quando teu filho chegou da Inglaterra para te dar um abraço às 2 da madrugada. A gente chorou, foi emocionante. Que coisa linda, né? Você não esperava, né? Tem visita. Quem? A essa hora. Era o filhão lá na Inglaterra. O fuso horário é diferente. Que coisa linda, né? A irmã Creuza, querida, do coração. Rosângela, Gustavo, Bárbara. Vocês estão bem? Glória a Deus. Me convida de novo para o café lá. Aproveita que estou facinho. É tanta gente que não dá para falar, né? Tudo bem, Vinícius? Tudo jóia? Que bom. Marcão lá atrás. Simone, Everaldo, Dirce, querida. Bianca, tudo bem? Tudo bem, querida? É bom te ver. E você, como é que está a faculdade? Tá bem? Medicina é bênção, né? Só graça, né? Ô Pai, dá muita sabedoria para tua filha. Amém. Tudo bem? Não foi para São Paulo? Já? Bate e volta? Que coisa, hein, rapaz? Tudo bem contigo, vocês? Oi, princesa, tá com sono? Veio dormindo, né? Que Deus abençoe. Amém. Giba, tudo certo? Soraya, enfim. A Maria, a melhor vizinha que alguém pode ter. Amém. Glória a Deus. Vocês são lindos. Tudo bem, Adriano lá atrás? Carlos? Pessoal, lá de baixo fica meio escuro para mim, mas boa noite. A Nilma ali, querida, que saudade. Amém. Que Deus abençoe vocês todos, amém? Que Deus abençoe vocês todos que estão em casa também. Procuramos normalizar a questão da transmissão através da internet, Facebook e YouTube, e eu acredito que a coisa está caminhando. Quero agradecer muito a nossa equipe, ao Mateus, ao Davi, ao Adriele, hoje quem está lá é o Gabriel, enfim, todo o pessoal da mídia que se envolveu para a gente resolver essa questão. Foi delicada, contratamos uma outra empresa, agora estamos fazendo a transmissão via fibra, né? Vamos ver se a coisa se resolve, é ou não é? Porque você que está do outro lado também é importante para nós. Temos que ter uma boa qualidade de som e imagem para poder abençoar cada um que não pode estar aqui conosco, está impossibilitado por qualquer razão ou motivo. Então nós levamos a palavra a todos aqueles que estão do outro lado. Gostaria de pedir gentilmente a vocês que, por favor, compartilhem o culto desta noite, para que outras pessoas sejam abençoadas. Você é um missionário e evangelista do século 21. E com um simples toque, esta palavra vai tocar o coração de alguém, pode ter certeza disso. Compartilha, tanto no Facebook como YouTube. Tudo que você puder compartilhar da nossa igreja, o faça, porque assim nós vamos estar edificando juntos o reino de Deus. Não esquece de curtir, de deixar o seu comentário, me diga de onde você está falando, se você está afastado e quer se reconciliar, diga. Você que quer entregar a vida para Jesus, por favor, coloca lá, quero entregar minha vida para Jesus, vamos entrar em contato com você, vamos cuidar de você. Então, quem está do outro lado, precisa entender que
é uma extensão da igreja, aonde quer que a pessoa esteja. O Espírito Santo está lá também, do mesmo jeito que está aqui, amém? Mas você não pode ficar só no culto virtual, você não pode só ficar cultuando pela internet. Você precisa compreender que isso aqui é corpo, porque existe um movimento, e este movimento está levantando a bandeira de ter igrejas virtuais, onde o crente não precisa mais de um espaço físico, ele pode cultuar a Deus de uma forma virtual, de qualquer lugar do mundo, e isso tem tido uma adesão muito grande, mas isso fere os princípios das Escrituras, da palavra sagrada, porque isso é igreja, congregação dos santos, amém? Aqueles que foram alcançados pela graça e favor de Deus. Aqui nós estamos num culto público, quando a pessoa está em casa, embora de maneira virtual, não é um culto público, ela está isolada, ela está sozinha, e é claro que linkada com muitas outras pessoas, mas nada é igual, estar aqui, olho no olho, o toque, o abraço, conversar. Então a igreja não pode perder isso. A Bíblia nos exorta a orar uns pelos outros, a sermos famílias, não é? Não dá para ser família desse jeito. Já existe também movimentos onde pessoas se casam virtualmente e cada uma mora num extremo. Eu quero ver como que vão fazer para procriar, né? Para ter um filho. Eu não sei como, acho que vai mandar o bichinho pelo correio, né? Eu não sei como é que vai ser, mas é um negócio maligno, amados. Então a gente precisa estar bem consciente a respeito destas coisas. Que bom ver a Jana aqui, tudo bem, Jana? Jana Leme, graças a Deus, amém. Sempre quando chegar na igreja, faz o seu check-in, registrando a sua chegada. As pessoas também vêm e dizem, olha, a pessoa está na igreja, eu não sabia que esse camarada é crente. Pois vai ficar sabendo. A não ser que você não queira que ninguém saiba, porque tem agentes secretos de Deus, é ou não é? Teve um irmão que uma vez nós estávamos com alguns adesivos, alguns colantes, para colocar no carro. Ele disse, pastor, é bom não colocar, né? Porque a gente transita por tantos lugares, e às vezes é bom a pessoa não saber que a gente é crente. Falei, pois é, irmão, os becos da vida, né? Os becos escuros da vida. É bom não saber que você é crente, ou que você é de Jesus, ou que você frequenta uma igreja. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser luz. Tem gente que não gosta nem de colocar camiseta, não, porque as pessoas vão ver que eu sou crente. É ou não é? A gente quer se parecer mais com o mundo do que com Cristo. Então isso é sério demais. Melhorou o braço, irmão? O irmão se acidentou, bateu o carro, né? Ou a moto, né? Carro, né? Mas está melhor? Graças a Deus. Não está com problema não, né? Tá bem, né? Opa. Tá bom, graças a Deus. YouTube, nosso canal, você pode assistir, estudar, ouvir pregações que vão edificar sua vida, vão te fortalecer em Deus. E por favor, siga a nossa recomendação, pelo menos 1 ou 2 pregações durante a semana. E quanto mais de Deus você recebe, mais abençoado você vai se tornar. A palavra diz que fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é importante, siga esta recomendação e você vai ver como que você vai se fortalecer em Deus, tá bem? Não esquece lá de deixar o seu like, o seu comentário, e recomende para outras pessoas, né? Faça isso também através do WhatsApp, vamos trabalhar nesse sentido. Estou vendo o Rafael, tudo bem, querido? Deus te abençoe, viu? Elaine está bem? Tá bom, meninão está bem? Graças a Deus. Antes de entrar nas recomendações, eu gostaria de fazer um preâmbulo aqui rapidamente com vocês, dizendo a respeito da importância
de se trabalhar uma agenda na igreja. O inimigo, ele faz de tudo para a gente não cumprir um propósito. Então, eu preciso do apoio de vocês em oração, em jejum e também no serviço, para que nós possamos cumprir a agenda que estabelecemos para o mês de outubro e para o mês de novembro. O final de ano já se aproxima. Então é muito importante a igreja se mobilizar para voltar a ser igreja. Por quê? Porque a igreja deve ser pulsante, a igreja deve ser dinâmica. A igreja, ela deve provocar alguma coisa no reino espiritual. Até o teu milagre é provocado. Se você for passivo, você não vai ver Deus operando na sua vida. Se acontecer alguma coisa, é pela infinita misericórdia, bondade, graça e amor. Mas você precisa aprender a ativar tua fé e fazer com que o propósito de Deus se cumpra. Amém? Coloca para nós, por favor, projeta para a gente. Em outubro, nós vamos fazer um evento para o Dia das Crianças. Este evento não é só para agradar as nossas crianças, é principalmente para alcançar outras crianças. Então, os papais poderão convidar outras crianças para poder estar aqui conosco. Nós vamos trabalhar toda a logística para a gente poder atender todas elas. Nós vamos ter um número de convites para cada um de vocês que queiram trazer crianças convidadas, para que nós possamos providenciar os comes e bebes e outras questões mais. Devemos fazer tudo com excelência, por quê? Porque até um evento é uma declaração de propósito, amém? Gostaria que vocês estivessem orando, porque a criança também é ovelha. Nós olhamos somente para a igreja e chamamos os adultos de ovelha, mas as crianças também são ovelhas e têm o mesmo potencial de evangelismo e de ganhar o mundo que o adulto tem. No dia 15/10, nós temos uma convocação para toda a nossa liderança. Nós estaremos convocando tanto os nossos pastores, presbíteros, diáconos, obreiros e servos. E este convite vai ser algo encaminhado aos irmãos. E eu gostaria muito que todos vocês que fossem chamados para aqui estar, pudessem vir. Nós vamos tratar de coisas assim muito preciosas do reino e que vai poder nos liberar para um start. Ou seja, vai ser alargada para retomarmos depois da pandemia. Algumas igrejas já retomaram, outras ainda não. Conversei com um pastor amigo meu, ele disse, olha, a gente vai começar a trabalhar só depois da virada de ano. Eu falei, pastor, nós já estamos atrasados, o tempo ruge. Jesus disse que devemos trabalhar enquanto dia, porque a noite logo vem. Então, eu preciso que você tenha esta consciência, de que nós precisamos ganhar Bragança Paulista para Jesus. Quantos dos nossos irmãos esfriaram na fé, se afastaram, se distanciaram, estão no mundo e precisam realmente do nosso suporte, do nosso apoio, da nossa ajuda, da nossa intervenção, do nosso cuidado, amém? E temos o curso de batismo no dia 22/10, esse curso é libertador, é um intensivão, faço num dia e compartilho coisas muito preciosas. Você que ainda não preencheu o formulário de batismo, nós temos ali na frente este formulário, você pode pegar, preencher, e o preenchimento é muito fácil, e você vai destacar esta parte e vai entregar na hora das finanças, quando estivermos aqui com os nossos diáconos, de prontidão, segurando o cesto, você pode destacar só esta parte. Eu quero que você fique com o restante, porque nós temos aqui algumas recomendações e lições preciosas para você, a respeito do batismo, amém?
Então, você que não preencheu, por favor, preencha, porque agora já temos a data do nosso batismo. Amém? O batismo vai acontecer no dia 23/10, num domingo. Aí vocês vão receber orientações na medida em que a data for se aproximando. Nós teremos no dia 30 o integrando. O que é o integrando? É uma reunião especial onde você vem, toma um cafezão com o pastor. Os irmãos preparam assim um ambiente muito gostoso, decorado, para receber vocês. Tanto os batizandos como aqueles que estão vindo de outros ministérios, ou aqueles que estão se reconciliando com Jesus. É muito importante você entender que igreja não dá para você entrar e sair sem prestar contas para ninguém. Você precisa chegar, entrar debaixo de uma autoridade e honrar esta autoridade para ser abençoado. Quando, por exemplo, a pessoa não entende alguns princípios, e nós vamos ensinar a vocês estes princípios, você muitas vezes vai ter uma vida de retaliação ao longo da sua caminhada cristã, porque você não obedeceu certos princípios. Então, nós vamos falar de coisas assim muito profundas, embora numa linguagem muito simples, que com certeza vai abençoar muito você, que vai entrar debaixo de uma bênção pastoral, de uma bênção sacerdotal, de uma bênção profética, de uma bênção apostólica. Amém? Isso é muito importante. Aí depois do batismo, integrando, nós vamos na ceia apresentar os irmãos, e os irmãos vão receber o certificado de batismo, e é um dia memorável, é um dia muito lindo. Em novembro, nós vamos fazer a consagração dos nossos oficiais, dia 19/11. É aí que nós estamos trabalhando algumas questões, e a gente gostaria de obedecer esta data para cumprir uma agenda que, na minha opinião, já deveria ter sido feita há muito tempo. Eu tenho irmãos na igreja, pessoas vocacionadas, que já deram prova do seu chamado, fidelidade e lealdade, que estão caminhando comigo há muitos anos, e estas pessoas precisam deste reconhecimento ministerial para poderem avançar no propósito de Deus. Isso é muito importante. Davi, ele foi escolhido por Deus, achado por Deus e ungido por ele lá no campo das malhadas. Foi a unção da separação, até a unção da confirmação, onde ele se assenta no trono e assume como rei em Israel. Então é muito importante isso, e nós queremos fazer isso de uma forma honrosa, de uma forma formal, porque o momento exige, não é? Nós levamos tudo ao pé da letra. Geralmente, quando uma pessoa diz para mim assim, eu sou ungido, eu sou ungida, eu pergunto, você tem a sua ata de consagração, de unção, a sua ata? Ela diz, não tenho. Por quê? Porque a igreja não se preocupou com as formalidades, e é importante. Essa ata, ela é lavrada no dia, ela é assinada, e nós reconhecemos em cartório. Então, o pastor, aquele que é pastora, tem o reconhecimento de fato e de direito, como manda a lei. Então é muito importante a gente fazer tudo nos conformes. Amém? Porque eu acredito que nós devemos respeitar a lei dos homens, para que possamos ser abençoados segundo as leis de Deus. Então não pode ser feito no atropelo, de qualquer jeito. Então nós vamos ter um concílio ordenatório, nós vamos ter alguns pastores representando outras igrejas, para poder dar legitimidade ao ato. Então nós vamos estar consagrando alguns pastores e pastoras, casais,
vamos estar consagrando alguns ao presbitério, ou presbiterato, como queira, e alguns ao diaconato, não é? O servo que caminha durante um tempo servindo, chega uma hora que ele tem o reconhecimento e ele pode ser consagrado ao diaconato. Então vai ser assim, um evento muito bonito. Você também vai poder convidar alguém para poder estar aqui. Nós temos uma limitação de espaço, não vai dar de repente para convidar todo mundo que a gente queira, a não ser que a gente faça em um outro lugar. E a gente pode estudar até esta possibilidade. Amém. Mas é um dia que você tem que evangelizar. São eventos ponte na nossa igreja. Momentos de muita alegria para nós, corpo de Cristo, que estamos gerando algo no reino espiritual e que vai abençoar o corpo em Bragança Paulista. Então isso é muito importante. Por isso que eu digo que como é importante você caminhar na presença de Deus com temor, entendendo a seriedade daquilo que Deus te propôs, para você poder desenvolver teu ministério. Sabe por quê? Senão você fica a vida inteira patinando e não consegue avançar. Amém? Olha para mim, dona Iracema. Belisca ela aí. Oh Senhor, tem misericórdia. A formatura. Nós temos o nosso curso de crescimento espiritual, que eu acredito que foi assim muito abençoador para a igreja. Nós vamos gravar alguns testemunhos, vamos fazer uma boa filmagem, iluminação, vai ter até maquiagem, né, para tirar o pó, o brilho do rosto, né, vai passar dar uma quebrada, né. Tem alguns que resolvem, igual ali, eu vejo minha foto e falo assim, poxa, só da laser fica boa, a minha não fica. Não sei, né. Ela capricha lá na Missão Coreia. Agora tem outros projetos, né, Leise? Então tá. Então, meus queridos, nós temos 80 alunos que vão se formar. 80. Começamos com quantos? 140 mais ou menos. Temos 80, é um bom número, não é? Dá para você correr ainda e colocar o teu curso em dia. Então leva a sério. Por quê? Muitos romperam, não é? Um dos comentários muito bacanas que eu ouvi, um deles foi do Toninho Eiras, né? Estava lá tomando um café com eles e ele me falou assim coisas muito interessantes que ele aprendeu e ele reproduziu fielmente, né? Eu fiquei admirado como você compartilhou de uma forma tão clara aquilo que você aprendeu. Parabéns. E isso vale para muitos de vocês. Tem gente que me diz, pastor, eu não sabia como ser guiado pelo Espírito, agora estou trabalhando isso, estou treinando e eu estou melhor. Olha que bênção. Então, se você não se esforçar, você vai continuar vivendo do mesmo jeito que você sempre viveu. E tudo que eu não quero é isso. Como pastor, para mim é uma frustração. Você está caminhando com Jesus e cada dia está pior. Você tem que caminhar com Jesus e cada dia está melhor. O porquê que isso acontece? É por causa, muitas vezes, da nossa passividade, da nossa negligência, da nossa omissão, porque nós não nos posicionamos. Então eu quero que você rompa como igreja de Jesus e seja uma grande bênção na mão do Senhor. Amém? Diga eu quero. Amém? Glória a Deus. Vamos orar por isso? Estenda as mãos para cá. Pai querido, eu vou pedir para a Luciana Magalhães orar. Você pode, Lu? Você está com a menina aí? Não, né? Ora por isso para nós. Pode dar a volta, você pega um microfone ali, por favor. Tem lá microfone? Por favor, ajude a irmã. Vamos ficar de pé. Guerra a gente vence de pé, amém? Amém. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Senhor, nós estamos aqui como corpo de Cristo nessa Sim, noite. Senhor. Meu Deus, somos falhos, somos pecadores, somos carentes da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor,
da renovação da Tua misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias. Senhor, eu quero consagrar, entregar essa igreja diante de Ti, pedindo que o Senhor nos dê a capacitação, Senhor, sobrenatural, para a gente cumprir a nossa agenda. Que cada uma das pessoas que vão ser consagradas, Senhor, estejam no Seu altar, sejam guardadas, sejam protegidas, sejam abençoadas, que elas possam descer as águas profundas do Teu Espírito. Cada evento, Senhor, eu declaro a Tua bênção, a Tua graça, confirma as obras das mãos dos nossos pastores, Senhor. Abençoa todos aqueles que estão no curso de crescimento espiritual, que todos possam crescer, que a luz da Tua palavra seja revelada em cada coração, em nome de Jesus. Também eu te peço, Senhor, pela consagração, pelo integrando, pelo batismo, todos aqueles que vão, Senhor, já te receberam como Senhor e Salvador, todos aqueles que vão morrer para esse mundo e nascer em Cristo, Senhor, que o Teu bom Espírito, Senhor, esteja os guiando, estejam guardando, esteja escondendo no esconderijo do Altíssimo, abençoando e levando para esse dia de graça, de favor sobrenatural, no qual eles vão morrer para si mesmos e nascer para Ti, Senhor. Que o Senhor possa conceder graça, favor sobrenatural, a Tua bênção, que o Senhor possa resplandecer a luz do Teu rosto, Senhor, sobre cada evento, sobre cada movimento, sobre cada pessoa que vai estar sendo envolvida, Senhor, nesse processo, dando vitória, escondendo no esconderijo do Altíssimo, dando ordem aos Teus anjos, Senhor, para que se acampe ao redor de cada um, livrando os nossos pés de tropeçar, Senhor, e nos levando, Senhor, em vitória, Senhor, de glória em glória, de vitória em vitória, que todo mal, que tudo aquilo que foi gerado no mundo espiritual para nos matar, nos roubar e nos destruir, caia por terra, em nome de Jesus. E eu quero, Senhor, tomar posse da Tua palavra que diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E eu quero declarar que em Cristo Jesus a igreja da fé cristã é mais do que vencedora. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Luciana. E olha, você que ainda não fez o integrando, todos vocês que não fizeram ainda, pega essa ficha, preenche, não precisa entregar hoje, tá bom? Mas você pode entregar semana que vem, na hora da oferta, você chega, coloca ali, tá bom? E o mesmo vale para o batismo. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre o grande desafio deste tempo. Eu não sei se você sabe, mas a igreja deste tempo está sendo desafiada. Muitos crentes fogem de desafios triviais, pequenos. Quanto mais desafios espirituais, onde somos convocados pelo próprio Deus, não somente a guerrear, lutar e combater, mas principalmente para vencer, para que seu nome seja glorificado neste tempo profético. O grande desafio deste tempo, nós vamos falar um pouco sobre algumas situações, e eu acredito que você vai se encontrar em algum momento desta palavra. O nosso grande desafio neste tempo, um deles, é de libertar um povo oprimido e escravizado em suas almas. Guarde isso. Aquele que se sente oprimido e escravizado em sua alma, não tem condições de lutar, guerrear e combater. Não tem condições de vencer. Então, Deus vai te abençoar nesta noite, em primeiro lugar, para você como soldado e combatente, guerreiro de Cristo, ser treinado, preparado, adestrado, para algo que talvez você já esteja vivendo há um bom tempo na tua vida e ainda você não percebeu.
tem situações, adversidades, circunstâncias, problemas, dificuldades e lutas que você julga ser normal e não são. Você está numa guerra espiritual. O seu oponente é invisível. A palavra diz em em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, espíritos enganadores e hostes espirituais da maldade. Obrigado. Eu gostaria que você tivesse esta consciência. Diga: eu já estou numa luta, num combate, numa guerra espiritual. Diga comigo: aquele que está oprimido, subjugado, escravizado em sua alma, não tem condições de lutar e nem de vencer. Vocês perceberam onde o inimigo trabalha no meio da igreja? O inimigo, ele ataca a mente, a central de comando, a base de controle, para que você não tenha equilíbrio, domínio, controle. Quando você permite que o diabo ataque você nas suas emoções e nos seus sentimentos, você fica vulnerável. E a pergunta que eu faço é: quantos estão aqui com este quadro de derrota, fracasso, frustração, desilusão, desanimadas, desmotivadas, desencorajadas, sem iniciativa? Eu quero que você entenda que nada disso é natural. Quando a palavra fala de setas, setas envenenadas, setas inflamadas, que são flechas, o diabo ele mira. O diabo ele não erra o alvo. Ele conhece o seu ponto fraco. E ele geralmente atinge as suas vítimas em cheio. Durante muito tempo, eu andei sem ter esta revelação. E a minha vida espiritual era capenga. Eu também não conseguia me firmar, me posicionar. Faltava perseverança, constância, determinação. Até que eu percebi que eu estava numa guerra, num combate, numa luta espiritual, até eu entender que aquilo que eu estava vivenciando eram setas envenenadas, inflamadas, atiradas pelo inimigo, e a maior parte delas me atingiam. Sabe por quê? O meu escudo da fé não estava embraçado. De nada adianta você ter o escudo e o escudo estar baixado. O escudo servia como proteção dos órgãos vitais, para que estas flechas, estas setas envenenadas e inflamadas não matasse a pessoa que estava no campo de batalha. Então você não tem para onde fugir. Você não pode escolher: eu quero lutar, não quero lutar. Você já está inserido dentro de uma batalha espiritual. Mas o lado você pode escolher. Você vai estar do lado do bem, ou você vai estar do lado do mal. Ou você vai estar do lado da luz, ou você vai estar do lado das trevas. Ou você vai estar do lado de Deus, ou você vai estar do lado do chifre de cristal, do cramulhão, do encardido. É você quem faz a escolha. Não adianta ficar choramingando, reclamando, murmurando e se lastimando. Deus está chamando os valentes para a guerra. Eu me lembro de Davi, quando ele chegava em Ziglag, quando de longe ele avistou
fumaça. Logo ele se apressou, junto com os seus homens, porque a aldeia tinha sido atacada. As mulheres e as crianças foram aprisionadas, porque os homens estavam na guerra. Quando eles chegam lá e vê tudo destruído, queimado, assolado, eles caem de joelhos no chão, de cara no chão, rasgam as suas roupas e começam a gritar, a chorar, desesperadamente, até que o povo se levanta e quer matar Davi, dizendo: a culpa é tua, isso nos aconteceu porque você está aqui. Na hora Davi se levantou, ele encontrou força nele, ele se levantou, engoliu o choro, se refez e enfrentou aquelas pessoas com coragem, ousadia, intrepidez e valentia, dizendo: nós vamos trazer de volta as nossas mulheres e as nossas crianças. Note, ele estava para ser apedrejado pelo seu próprio exército, aquele povo que estava com ele. Ele então se levanta e enfrenta com aqueles homens os seus inimigos e trazem de volta as mulheres e as crianças. A igreja precisa compreender isso. Esse texto não está na Bíblia para você dizer: puxa vida, Davi era admirável, que homem corajoso, não foi fácil o que ele passou. Não, esta palavra está ali para você trazer para a tua vida pessoal e dizer: eu também quero esta unção, eu também quero este poder, eu também vou buscar a restituição de tudo aquilo que eu perdi. Eu não vou abrir mão da minha vida para aquilo que o diabo quer me fazer. Eu vou vencer as minhas guerras, os meus combates e as minhas lutas em nome de Jesus, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Sabe por quê? Você tem que cansar de tantas perdas, de tantos prejuízos, de tantos danos. Tem gente aqui que nunca experimentou uma vitória na sua vida, e eu te falo, isso está quebrado e removido da sua vida em nome de Jesus. Você vai viver um novo tempo profético, onde o Senhor vai te capacitar, porque não é na nossa própria força, não é através do nosso braço de carne, é através do Espírito Santo de Deus. Davi sempre dependeu do Espírito, e você precisa depender do Espírito. Você precisa ser equipado de forma espiritual. Vocês se lembram que certa feita, Saul, rei de Israel, quis emprestar sua armadura para Davi. Por quê? Seria loucura ele entrar em combate sem uma proteção, sem armadura. Isso não tinha lógica, isso não tinha propósito. Aí ele diz: Davi, põe a minha armadura, coloca a armadura em Davi. Aí Davi coloca a armadura, e a armadura ficava folgada em Davi, porque Davi não tinha o mesmo porte que o rei Saul. Davi era franzino, era pequeno, era nanico, e a armadura era feita sob medida. A espada era feita sob medida, toda proteção, toda couraça era feita sob medida, o capacete era feito sob medida, o escudo era feito sob medida, com a devida proteção e conforto para que o soldado pudesse manusear seu equipamento de defesa no campo de batalha.
E Davi não aceitou. Sabe por que ele não aceitou? Porque a armadura dele era invisível. A armadura de Davi era espiritual. Se ele vencesse, talvez dissessem, venceu por conta da armadura de Saul. Mas ele foi com a armadura de Deus, e você está blindado, protegido com a armadura de Deus. Primeira coisa que eu quero te falar, não tema. A palavra diz, não temerei o que me poderá fazer o homem. Sabe quantas vezes a Bíblia entrega para você uma palavra profética de coragem contra o medo? 366 vezes. Por que, pastor, 366 vezes? Olha como Deus é lindo. Por conta do ano bissexto. Quantos dias tem o ano? 365 dias. Mas no ano bissexto são 366 dias. E na Bíblia nós temos 366 promessas. Para que você possa enfrentar o medo e entender que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, nada e ninguém será contra mim. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Eu estou escondido, eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, e a sombra de El Shaddai, e a sombra do Deus Onipotente, descanso eu. Sabe por quê? O Senhor luta por mim. A palavra diz que Ele vai à frente e vence o nosso opositor. O problema é que nós não saímos da frente, atrapalhamos Deus. Confia nele, coloca hoje nas mãos dele toda e qualquer situação, e você receberá o seu milagre em nome de Jesus. A personificação do mal está em tudo aquilo que te destrói. Então você precisa enxergar isso, você precisa ter discernimento. Muitas vezes Deus permite, mas na maior parte das vezes a personificação do mal está em tudo aquilo que te destrói. O mundo não se dá conta. Para quem está no mundo, tudo é normal, por conta da cauterização da mente, que é obra maligna. E por incrível que pareça, o que tem de crente em nossos dias, com a mente cauterizada, é impressionante. Quando você vai corrigir alguém à luz das Escrituras, a pessoa diz, não tem nada a ver, os tempos são outros, esta é uma nova geração. Ou seja, a palavra não encontra lugar no coração daquela pessoa. Muitos que tiveram uma vida devotada a Deus no passado, não querem mais viver para Deus. Estão vivendo uma vida confortável na religiosidade. Eu acredito em Deus, como se acreditar em Deus bastasse. A Bíblia diz que até o diabo acredita em Deus. Até o diabo. Mas qual a diferença? Ele não obedece. Nós acreditamos e obedecemos. Até o diabo acredita. Ele sabe que a palavra é verdade. Não basta você ter a palavra como verdade. Você precisa compreender, olha para mim. Você precisa compreender o poder que existe na palavra liberada na vida daquele que crê e obedece.
Está entendendo? O porquê muitos não vivem o seu milagre? Porque eles creem, mas eles não obedecem. Eles querem fazer do seu jeito, e do seu jeito não funciona. Sabe por que existe a Bíblia? Para dizer que do nosso jeito não funciona. Muitos estão dentro de uma igreja defendendo o que querem. Por conta disso, as igrejas estão se adaptando para agradar os novos crentes. Este é o tempo que estamos vivendo. Os cultos precisam ser curtos, por conta da sua agenda. A sua agenda muitas vezes está fechada com o mundo e não fechada com Deus. O Espírito Santo tem que se manifestar logo, senão você vai embora. E sabe como é que funciona? Você chega aqui e você diz: Deus, eu quero te entregar nesta noite o meu tempo. Tem irmão que entra aqui e desliga o celular. Tem irmão que entra aqui e tira o relógio do pulso. Por quê? Porque ele brigava com esta questão de tempo, até que ele aprendeu: o Senhor é dono do meu tempo, e Ele vai fazer do jeito que Ele quer, e eu estou aqui para me submeter ao mover do Espírito Santo de Deus. Você muitas vezes está aqui preocupado com alguma coisa. Será que eu tranquei o carro? Será que tem gente vigiando meu carro lá fora? Será que eu não deixei o farol ligado? A luz interna ligada? Será que não vai acabar a bateria? Acho que eu vou lá dar uma olhada. Será que eu não deixei o ferro ligado? A chapinha ligada? Será que eu tranquei a casa? Será que eu desliguei o gás? Será que eu tirei a panela do fogo? Quando não, a pessoa está aqui e ela está pensando: essa minha semana vai ser difícil. Eu gostaria que você ressignificasse este teu pensamento, para dizer: estou na presença do Senhor, e enquanto eu estou aqui, os seus anjos estão trabalhando ao meu favor, para eu ter uma semana tranquila, de paz e abençoada. E quando o diabo vier trazer este pensamento, porque este pensamento é uma tentação, este pensamento é uma seta envenenada e inflamada. O que faz uma seta envenenada? Envenena. E quando você fica envenenado, você fica pensando só naquilo. A minha semana vai ser difícil. Quarta-feira é dia de guerra. Misericórdia. Não sei o que eu faço. Não sei para quem eu recorro. Deixa eu te falar uma coisa. Você está diante daquele que pode solucionar todo e qualquer problema. Você está diante daquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Mas você não crê desta forma. Você tem que chegar aqui e dizer: eu coloco aos teus pés, Jesus, toda a minha preocupação, ansiedade. A palavra diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você chegou até aqui, foi porque até aqui Ele cuidou de você, e Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. A palavra diz que ainda que uma mãe que amamente se esqueça do seu filho, o Senhor nunca jamais se esquecerá. Eu não te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Sabe o que está faltando? A gente trazer essa revelação para a nossa vida. Quando o diabo vier com esta seta envenenada para te envenenar, você diz: eu confio em Deus, eu confio na palavra, eu fico com a promessa, eu vou vencer,
Em Cristo Jesus eu sou mais que vitorioso. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu não sei quem Ele vai usar, mas uma coisa eu tenho certeza: o meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Aleluia! Você precisa aprender a entregar o teu tempo para Ele. Isso significa confiar. E não é confiar parcialmente, é confiar totalmente. Ouça o que eu estou te falando, o Senhor já está fazendo. Mas você está pensando no quê? Não, vou ter que entregar a empresa, eu vou ter que fechar. É a crise pós-pandemia. Eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho o que fazer, eu não consigo mais fazer dinheiro, os clientes desapareceram, a coisa está difícil. Eu quero te falar uma coisa. Eu conversava com um irmão e ele me disse: pastor, Deus é meu sócio. Eu disse: negativo, não rebaixa Deus. Deus não é o teu sócio, Deus é o dono do seu negócio. Começa a chamar as coisas que não são como se já fossem. Senhor, traz clientes. Senhor, libera contratos sobrenaturais. Senhor, faz aqui o que o que outras pessoas não têm visto em lugar nenhum. Eu gosto de dar o testemunho da Luciana, porque a escola dela é diferenciada. Eu sei que ela é competente como diretora, ela está de muito parabéns, mas existe algo que está acima de tudo aquilo que é humano. Existe uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida dela. Sabe por quê? Tem muita gente que não gosta dela, mas tem graça de Deus na vida dela, e quem precisa gostar dela tem estendido o braço e aberto a mão. Ela tem trabalhado lá com liberação, mas ela viveu já muita resistência. Mas ela é um exemplo, porque muitas vezes, preste atenção, você não tem permissão para desistir. Você não pode desistir. Você não tem para onde correr. Então, vai para os braços do Pai, confia nele, descansa e espera. Eu tenho certeza que Ele tem para você resposta, saída e solução. Em nossos cultos contemporâneos, nós não podemos mais confrontar o pecador. Antes, quando se confrontava o pecador mudava de vida. Hoje, quando você confronta o pecador muda de igreja. A palavra não pode mais confrontar o pecador, porque ele tem influência na igreja. Porque se ele sair, ele leva muitos com ele. Não se pode confrontar, porque ele é bom dizimista. Eu fui pregar numa igreja em São Paulo. O pastor me chamou de canto, e ele me disse: pastor, pega leve. Eu disse: não entendi, irmão. Pega leve, porque nós temos um irmão aqui na igreja, empresário, e é o maior dizimista da igreja. Todo mundo sabe que ele tem um caso extraconjugal, mas se ele se sentir ofendido com a tua pregação, ele vai embora, e a igreja precisa do dinheiro dele. Eu falei: irmão, eu não sei se eu digo para você que estou voltando para a minha cidade, não vou mais pregar, porque se o Espírito Santo de Deus não entrar na sua igreja, eu também não vou entrar. Ele disse: seja o que Deus quiser. Imagina vocês, eu já subi no púlpito incomodado.
não sabia nem quem era o cidadão. E comecei a ministrar. Daqui a pouco fechei minha Bíblia. Daqui a pouco eu disse: Deus tem outra palavra para vocês aqui. Eu ia pregar um tema, e Deus está me dirigindo a outro tema. Eu gostaria de falar hoje sobre a igreja que caminha para o abismo. Eu gostaria de dizer que você está dentro de uma igreja, mas você vai para o inferno. Eu gostaria de dizer que a graça de Deus não está sobre a tua vida, porque você não se arrepende do teu pecado. Eu quero te falar que Deus tem que trazer um profeta de fora, porque se usar alguém aqui de dentro, você vai se revoltar contra ele. E eu quero te falar uma coisa: hoje é dia de você se revoltar contra você, não contra o pastor, e muito menos contra Deus. É dia de você se arrepender do seu pecado secreto, oculto, de estimação. É dia de haver purificação no meio desta igreja. Irmãos, 15 minutos, a igreja estava chorando, berrando. Alguns estavam urrando, jogados no meio da igreja. E alguns vieram para o púlpito. E eu não sabia que o primeiro que veio foi aquele senhor empresário, adúltero, que naquele dia se arrependeu, tomou uma decisão e abandonou o pecado. A esposa foi para frente junto com ele, dizendo: amor, eu te perdoo. As filhas foram para frente do altar junto dele, dizendo: amor, pai, eu te perdoo. A palavra liberta, mas você precisa querer ser liberto. Você não pode entrar aqui dentro e dizer: Senhor, eu falo o que eu quero ouvir. Deus não vai falar o que você quer ouvir, Deus vai falar o que você precisa ouvir. Quer continuar com essa vida medíocre? Com esta vida de hipocrisia? Com esta vida religiosa? Com esta vida que vai te levar para o inferno, mesmo estando dentro de uma igreja? Continua do jeito que você vive. Agora, quando você se entrega para Deus, algo lindo vai acontecer em você e através de você. A luz do Evangelho vai brilhar, e muitas vidas vão ser alcançadas pelo poder da decisão que você tomou em Cristo. A palavra tem que ser politicamente correta. Amados, já tive recomendações de advogados da nossa cidade para tirar certas ministrações do ar. Por quê? Por conta do politicamente correto. Hoje nós temos que oferecer um evangelho light, um evangelho diet. Aquela palavra que não ofende. Imagina João Batista no deserto, tendo que pregar o evangelho diet, o evangelho light. E a Bíblia diz que ele foi o maior profeta da antiga dispensação, ou seja, ele preparou o caminho para o Messias, para o ungido, para o enviado, para o nosso Salvador. Hoje, não toca nisso, não toca naquilo. Hoje, nós temos que nos acostumar de pecado e fazer vista grossa. A pessoa pega a palavra e ela faz a interpretação que ela quer fazer, ferindo as leis da hermenêutica e da exegese. Tem doutrinas, tem ensinamentos que não tem fundamento nas escrituras e muito menos inspiração do Espírito Santo. Mas tudo está valendo. Hoje o pastor não precisa ser preparado. Hoje, se tiver manifestação, está bom demais. E muitas vezes,
tem manifestação, mas não tem caráter, não tem vida, não tem testemunho. Mas se houver manifestação, tá bom demais. Por quê? Porque você quer se impressionar com aquilo que não vai mudar a tua vida. Você tem que receber a palavra, guardar no teu coração, porque isso sim é profético. As estruturas da tua vida têm que ser abaladas, por conta daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Caso contrário, você vai continuar vazio, errante, como um peregrino e um forasteiro, de igreja em igreja, de lugar para lugar. Você tem que criar raízes em Deus, na palavra, na igreja. Eu sei que falar sobre estes assuntos mexe com a nossa estrutura, com o nosso ego, com o nosso lado humano. Mas nós temos que vencer todo o egocentrismo e entregar a nossa vida a Cristo. Então nós vamos viver uma igreja cristocêntrica. Não é o que a maior parte das pessoas querem. Eu me lembro quando nós paramos de ser uma igreja de campanha. Nós já fomos igreja de campanha. E o povo gosta de igreja de campanha. Para você receber o teu milagre, você tem que pagar. Hoje nós cremos na graça. Tudo que você entrega é pela misericórdia, é pelo amor, é pela bondade do teu coração, é pela tua fidelidade a Deus. Amor, reconhecimento, gratidão, temor. Mas nós já fomos uma igreja de campanha. Quando eu disse, olha amados, nós não vamos mais fazer campanha. Por quê? Um dia nós fizemos uma campanha na igreja chamada Campanha das Portas Abertas. Aí fui lá na 25 de março, comprei umas chavinhas, e a pessoa que entrava na campanha, ela recebia a chavinha. E ela tinha um compromisso de fazer a campanha em 7 semanas. Nós éramos sinceros. Eu não era como a maior parte de alguns pastores aí, que tem mau caráter. Eu era sincero. Até que um dia, eu fui no banco, encontrei lá uma irmã da nossa igreja, professora. Ela tirou numa corrente a chave pendurada. Ela levantou para o céu e disse, pastor, eu estou fazendo a campanha das portas abertas. E beijou a chave e guardou de novo. Aquilo me incomodou demais, amados. Porque a igreja não tem que ter amuleto sagrado. A igreja não tem que fazer barganha, troca, mercantilismo. Você quer contribuir com o reino? Deus vai te abençoar, porque é bíblico. E a gente sabe que se você planta, você vai ter colheita, porque é princípio, é uma lei espiritual. Aquele que planta, colhe. Aquele que não planta, não colhe. Se o Senhor for misericórdia na vida da pessoa, Ele pode até colher por misericórdia, porque Deus é Deus, e a Bíblia diz que o sol brilha sobre os justos e injustos. Agora, via de regra, não é assim que funciona. Então a igreja, ela precisa ser dizimista e ofertante. Por quê? Porque somos nós que patrocinamos, investimos e cuidamos do reino de Deus. Somos guardiões do evangelho, guardiões da verdade. Então louvado seja Deus por você dizimista e ofertante. Você está debaixo da bênção do Senhor. Mas quando eu disse, não vamos mais ser igreja de campanha, sabe o que foi que aconteceu? Alguns irmãos foram embora. Não, a gente quer igreja de campanha. Eu disse, pois bem, vão na paz. E foram para outras igrejas, onde, por exemplo, acaba uma campanha e tem que começar outra. Por quê? Não é só para ativar a fé. Amados, nós estamos transmitindo este culto via internet. Eu quero aqui pedir perdão a qualquer irmão que porventura se sentir ofendido.
Eu não estou falando contra a sua igreja, nem a doutrina da sua igreja. Eu estou falando que Deus trabalhou comigo desta forma. Que Deus me libertou disso. Agora, se você quer fazer campanha, se você gosta de fazer campanha, e se é esta visão que você acha que recebeu, eu não estou aqui para contestar, eu não estou aqui para brigar com você, eu não estou aqui para interferir na forma de governo da sua igreja. Que Deus te abençoe. Mas por favor, não usa isso para me atacar, porque eu não estou falando contra nenhuma igreja e nenhum ministério. Mas eu quero dizer para vocês, foi uma revolução para a nossa igreja, de crescimento, de fé, de vida, de recursos. Olha onde nós viemos parar. Deus nos trouxe aqui. Deus tem nos abençoado, amados, mais de 7 anos. Deus nos honrando, e nós temos pago o nosso aluguel fielmente em dia. Nunca atrasamos um dia. Não é Deus. Quando eu falo isso, eu não falo para me vangloriar, porque quem sou eu, gente? Eu sou um grãozinho na areia do mar. Mas quando eu falo isso, até falei com um pastor outro dia, ele disse, olha, eu não acho legal você falar. Eu falei, pastor, eu não falo isso para me vangloriar. Eu falo isso para você pensar do mesmo jeito que Deus está fazendo com esse sujeito, vai fazer comigo também. Eu quero essa prosperidade, eu quero esta unção, eu quero esta bênção, porque é o mesmo Deus que eu sirvo, Ele serve. Não vou dizer para vocês que é fácil, amados. Nós temos um grupo de transmissão, neste grupo de transmissão, muitas vezes eu recorro aos irmãos, porque no começo do meu ministério, eu achava que a igreja era minha, eu era o pastor. Aí eu aprendi um dia que Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para igreja, aleluia. Então, quando a gente não tinha recursos, eu tirava do meu especial, eu tirava, eu pegava no cartão, eu emprestava. Até que um dia Deus tratou comigo e disse, desafia o povo. A igreja é minha igreja, mas eles são meu povo. E quando Deus quer te abençoar, Deus vai pedir algo para você. Você vai entregar se quiser, mas a bênção é condicional. A bênção é para aquele que fala sim, é para aquele que aceita o desafio. Teve um irmão que conversou comigo, ele disse assim, pastor, eu não acho elegante ficar mandando mensagem todos os meses, pedindo para completar o valor do aluguel. Por que o senhor não muda para um lugar menor? Aí se eu mudo para um lugar menor, a gente vai enfrentar as mesmas dificuldades. E ele vai dizer, você precisa mudar para uma igreja menor. Aí a gente muda para outra igreja, um lugar menor ainda. Até que vamos ter as mesmas dificuldades. E ele vai dizer assim, muda para um lugar menor. Esta não é a voz de Deus. A voz de Deus é aquela onde nós somos desafiados na nossa fé. É muito mais fácil ele dizer muda de igreja do que entregar uma oferta. Jesus disse, é mais fácil dizer para ele, os teus pecados estão perdoados, ou levanta, pega a tua cama e anda. O que é mais fácil? Uma coisa eu sei, se Deus não estivesse conosco, nós não teríamos respaldo do Senhor durante todo este tempo. Eu já nadei contra a maré, eu já tentei fazer contrário à vontade de Deus. Deus manda você para Nínive e você quer ir para Tarsis. Deus dá o dinheiro da passagem para você, você compra a passagem para o lugar errado. Eu também já fui engolido por um peixe grande. Mas uma coisa é certa, Deus levanta irmãos generosos. Os irmãos mais abençoados desta igreja são aqueles que são generosos. A Bíblia diz que a alma do generoso prosperará.
Então, se você não é dizimista, seja. Se você não é ofertante, seja. Mas uma coisa eu aprendi: não era através das campanhas que eu levantava recursos. Os meus olhos não podem estar em pessoas, os meus olhos têm que estar em Jesus. Ele é a fonte. Amém? Ele é a única fonte. Aleluia. Então hoje nós somos cerceados. Hoje existe crime de opinião. Hoje querem interferir na doutrina das igrejas. Hoje não podemos mais pregar Bíblia. Ou seja, estão querendo intimidar os pastores, os profetas desta geração. A palavra tem que ser politicamente correta. Não pode se falar de aborto. Se uma mulher aborta, tudo bem. Não é crime. Não é assassinato. Por que que quando a mulher é assassinada, aquele que matou é condenado por duplo homicídio? Me responde. O bebê não é uma extensão do corpo da mulher. Não se pode mais falar disso. Hoje, nós vemos aí os candidatos a presidente, muitos se esquivando. Não querem tocar no assunto. Empurram a responsabilidade para o Congresso. Não pode falar de ideologia de gênero. Não podemos dizer o que a palavra fala. Erotização infantil. Quer ver uma coisa que vai te deixar abasbacado? Prepara os teus ouvidos. Já ouviu falar de masturbação infantil? A Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, Ceará, recomenda através do seu material didático beijos, abraços e masturbação infantil para acalmar as crianças. E a gente vai ver tudo isso de boa. É terapêutico. A geração de hoje não está indo para cima, por isso que existe tanta libertinagem. Não estou julgando ninguém, estou falando do ato. Estou falando de uma geração profana, libertina, depravada, de uma geração pecadora. E isso muitas vezes entra dentro da nossa igreja. Não podemos permitir que o diabo nos desvirtue. Não temos que atirar pedra em ninguém. A igreja precisa aprender a orar, interceder e amar. Mas nós somos atalaias. Nós somos vigias. Neste tempo profético. Amados, são tantas coisas que não podemos falar. Não podemos pregar. E nós não podemos ser omissos, coniventes. Teve uma situação, a Janaína estava comigo em São Paulo, numa reunião de pastores. O pastor lá nos deu uma recomendação. Falei, pastor, se for para eu ser preso por conta disso, eu vou ser. Porque eu vou ficar com a palavra. A Bíblia diz, não temerei, o que me poderá fazer o homem? A palavra diz que quando muitas vezes estamos presos, é aí que somos livres. Mas será que esta igreja me acompanha nesta pregação, nesta palavra, nesta mensagem? Ou será que eu estou sozinho? O maior desafio dos nossos dias é pregar sempre as mesmas verdades. Amados, eu sei que eu não posso cansar,
Mas a coisa é tão séria que nós pregamos em todos os cultos: ore, e a igreja não ora. Jejue, e a igreja não jejua. Leia a Bíblia, e a igreja não lê a Bíblia. Venha aos cultos, e a igreja não corresponde. Contribua com o seu dízimo e com a sua oferta, e a igreja quer prosperidade de Deus sem honrar a Deus. Como você está edificando sua igreja? Você é uma igreja que vai curar, ou você é uma igreja que vai enfermar? Que tipo de crente você é? Você é aquele crente isolado, independente, autônomo, crítico, analítico, investigativo? Você é aquele crente carnal, mas com aparência de espiritual? Você é frequentador e não membro comprometido do corpo de Cristo? Que tipo de crente é você? Pergunta para a nossa reflexão: estas pessoas que precisam de libertação estão no mundo ou estão dentro da igreja? Quem está no mundo quer que o místico sem compromisso com Deus funcione como paliativo na sua vida. Quem está na igreja não busca uma libertação profunda, e você tem que procurar isso. A minha oração é que você se sinta incomodado por aquilo que precisa sair da sua vida. Você precisa ser limpo, santificado, consagrado. Por esta razão muitos caem e voltam para o mundo. Tem a questão da falta de caráter, uma personalidade deformada, um temperamento forte. Mas tem questões que são espirituais, e você precisa de sensibilidade para lidar com elas. Tem pessoas que frequentam uma igreja, mas não conseguem se firmar. Não sei se este é o seu caso. A pessoa, ela gosta de igreja, ela gosta de Jesus, ela gosta da palavra, ela gosta de oração, mas ela não consegue se firmar, ela não consegue criar raízes. Um pé está na igreja e outro pé está no mundo. Não consegue abandonar o pecado, não conseguem deixar o vício para se dedicar a uma vida santa. Amados, eu também já fui muito torto, não sou perfeito, mas um dia eu aprendi o que era santidade. Sabe o que é santidade? É um processo. É você chegar e dizer: Deus, eu não consigo ser diferente, eu não consigo abandonar o pecado. Eu de mim mesmo, eu não consigo. Por quê? Porque o pecado é bom, porque o pecado é gostoso. É compulsão muitas vezes, em alguma área. Mas quando você diz assim: eu quero me entregar, Espírito Santo, faz uma obra em mim. Tira de mim esse desejo, essa vontade. Me tira dessa prisão hoje. Me liberta. Amados, quantas coisas que eu julgava que não ia conseguir vencer, foi como se uma mão tivesse tirando de mim aquele desejo, aquela vontade, aquela compulsão, aquele pecado, a ponto de eu me sentir livre e dizer: Deus, eu me sinto livre, eu sou livre para te louvar, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar e bendizer. Você vai ser livre esta noite, e por conta dessa libertação, a sua vida vai ser abençoada, a cura vai acontecer, o teu milagre vai chegar, a prosperidade não vai ser mais aquilo que você tem vivido. Você tem tudo para prosperar e não prospera, você tem tudo para ganhar dinheiro e não ganha. Sabe o que é graça e favor de Deus? É quando você não pesca mais, os peixes vão pular sozinhos no teu barco. É como se você estivesse numa escada rolante, fica parado, ela vai te levar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Então você vai orar e vai dizer: Deus, eu quero renunciar isso.
Eu quero abandonar isso. Espírito Santo, me ajuda na minha fraqueza, porque o apóstolo Paulo diz que quando entendemos isso, quando declaramos que somos fracos, aí sim que somos fortes. Não imaginam que existe uma força espiritual maligna impedindo o seu crescimento espiritual? Entenda isso, existe uma força maligna espiritual que quer impedir o teu crescimento espiritual. Ficam presas na fofoca. O que é fofoca, pastor? É falar o que não é da tua conta. Para de se meter na vida dos outros. Aprenda que na igreja você não faz fofoca, você intercede, você ora. Não julga mais, não atira pedras. Fofoca é igual bumerangue, você joga, vai rodar, rodar, rodar e depois te pegar pelas costas. Ficam na fofoca, na mentira, na inveja, no ciúme, na malícia, na falta de perdão. Precisamos estudar a ação destes espíritos, fora e dentro da igreja, onde eles estão e o que pretendem fazer. Precisamos mapear a cidade, buscar o foco da criminalidade, do vício, da prostituição, da pobreza, da violência, do desemprego. Eu vou ter que parar aqui por causa do horário. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar. Eu gostaria que você se colocasse de pé por um instante. Coloca a mão no teu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Não sou mais eu, você não precisa de estímulos externos. Eu não preciso te emocionar, eu não preciso te convencer de nada. É o Espírito Santo que vai fazer uma obra linda nesta noite. Eu gostaria que ninguém andasse, ninguém se movesse. Eu gostaria de ter total reverência neste lugar, neste momento. Não se distraia por nada e por coisa alguma. Hoje é dia da tua história mudar. Hoje é dia da coisa acontecer. Hoje é dia da liberação. Hoje é o dia da tua cura. O Senhor te encontrou. O Senhor te achou. O Senhor te trouxe hoje aqui para ouvir tudo que você ouviu. Deixa o Senhor curar a tua alma. Deixa o Senhor libertar a tua alma. Deixa o Senhor fazer algo em você. Deixa o Espírito Santo te tocar. Fecha os teus olhos. Oh, rebalacachara manassou. Deus, aqui está a tua amada igreja. Deus, aqui estão os teus amados filhos e filhas. Deus, aqui está a tua família. Foi por ela que Jesus morreu, que Jesus se entregou, que Jesus padeceu. Toca agora nesse irmão. Toca agora nessa irmã. Liberta, Senhor. Faz algo que eu como homem não consigo. Eu ouço os dilemas, as mazelas, a problemática, as crises. E muitas vezes eu me sinto tão impotente. Porque tanto querer como operar está nas tuas mãos. Senhor, eu te apresento esse povo, aqueles que estão aqui neste culto presencial e aqueles que estão em casa cultuando pela internet. O Senhor colocou no meu coração esta palavra profética que vai trazer libertação e cura para o teu povo nesta noite. Irmão, irmã, começa a orar, a falar com Ele. Você vai ver a mudança que vai ter tua vida a partir de agora. Aquele que confessa, se arrepende e deixa o seu pecado, alcança misericórdia. Hoje é dia de misericórdia para nós.
Hoje é dia de cura para nós. Hoje é dia de libertação para nós. Deixa o Espírito Santo ter acesso ao teu coração. Oh, Senhor. Oh, rebalabasuri, cantalabassi. Deixa Ele te tocar, irmão. Deixa Ele te tocar, irmã. Deixa Ele trocar suas vestes imundas por vestes brancas, alvas como a neve. Deixa Ele te libertar na tua alma destes pensamentos impuros. A partir de hoje você vai vencer as tentações, vai resistir às tentações e vencer o pecado. Oh, rebalabaçu, recalamanaço. Senhor, que igreja nós somos para este tempo profético. Oh, Senhor, como podemos ganhar a nossa cidade, se nem mesmo temos certeza da nossa salvação? Converte os nossos corações, Senhor. Derrama da tua misericórdia, clemência, piedade e compaixão. Derrama do sangue de Jesus, que nos purifica, limpa e lava de todo pecado. Capacita a tua igreja. Prepara o teu povo, adestra para a guerra. Rebalavasu remanayasa. Rebalavasu remanayasa. Rebalanda recaianasu remalanayasa. Começa a orar em línguas, mas se liberta. Ora com teu espírito, ora com teu coração, ora como você nunca mais orou na tua vida. Oh, rebalanasa. Oh, rebalavaso, recandanasha labayasa. Deixa Ele te tocar, irmão. Deixa Ele te tocar, minha irmã. Não sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Faça como Jacó. Segura o anjo, agarra o anjo e diga: eu não te solto enquanto não me abençoares. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho,
É você e Deus. É você e Deus agora. Ele te encontrou. Ele te achou. Oh, Senhor. Aleluia. Pai, que esta chama não se apague. Que estas pessoas possam ir para suas casas. E o óleo, o azeite da lâmpada não acabe. Não permita que a chama se extingua. Levanta, Pai, tua igreja. Para orar, para jejuar, para te buscar na palavra. Para criar raízes. Para se posicionar. Como igreja perseverante e vitoriosa. Levanta, Senhor, pessoas que querem ser prósperas. Levanta dizimistas e ofertantes neste lugar. Porque só pode te agradar, só pode te honrar, só pode te abençoar aqueles que têm prosperado na tua presença. Independente, Senhor, do valor. Porque o pouco pode ser muito. Deus honra esse irmão. Honra essa irmã. Em nome de Jesus. Diga comigo amém. Podemos assentar. Amados, estamos indo embora até por uma questão de horário. E eu gostaria que você neste momento fizesse a sua melhor oferta. Entregue para Deus algo esta noite. Esta semente que você vai entregar talvez seja a semente da liberação, a semente que vai abrir a porta para um novo tempo. De um novo emprego, de uma promoção, de um aumento salarial. Talvez da sua nova empresa. Marcão, a irmã levantou a mão aqui, ó. Você passou por ela aqui, ó. Levanta aí, Maria. O povo de Deus precisa compreender a importância lá atrás, ó. Sempre balança assim, irmão. Aí alguém vai ver. Se ficar com ela paradinha, por conta da visão periférica, a pessoa não vê. Mas se fizer assim, faz até... Testa isso no restaurante para você ver com o garçom. Funciona, se ficar paradinho, não... Aqui se não funciona, dá um berro. Diácono! Irmãos, entenda a importância, ali ó. Ali, Marcão. Entenda a importância desse momento. Sabe o que agrada o coração de Deus? É que neste momento, toda a sua igreja, num só espírito, num só mover, num só propósito, tenha para contribuir. Se você não tem hoje, eu quero orar e profetizar que você vai ter. E quero orar para você ser um dos maiores dizimistas deste ministério. Que Deus possa te usar sim de uma forma muito poderosa. Que Deus possa te honrar. E isso vai acontecer quando você honra a Deus. Amém? Diga eu creio. Libera o teu melhor. Faz o seu Pix. O nosso Pix está em tela.
Está em tela também para quem está em casa ou não? Sim ou não? Não? Se você não tem o Pix da igreja, entra no Facebook da igreja que nós temos lá. A nossa chave é o CNPJ da igreja, 01014-097/1000 ao contrário, -54. Você pode fazer o seu depósito, transferência ou entregar na administração durante a semana. Eu quero agradecer muito à igreja por esse amor, por esse carinho e por tudo que vocês têm feito em prol do reino de Deus. Eu creio que o galardão de vocês será alto, será muito grande, em nome de Jesus. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus que fez as promessas, Ele quem vai cumprir. E toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Vamos ficar em pé. Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Pai, nós abençoamos os dizimistas e ofertantes, aqueles que têm sido fiéis a Ti, aqueles que pararam e estão voltando, e aqueles que são novos. Abençoe cada irmão que está contribuindo aqui da igreja, neste culto presencial, ou de casa, do trabalho, em qualquer lugar onde ele esteja. Que a Tua bênção seja sobre todos. Que a Tua palavra possa alcançar os nossos empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, autônomos. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe Teu povo, abençoe Tua igreja. Abre a porta do emprego, da oportunidade, da prosperidade. Honra a Tua igreja. Em nome de Jesus. Abençoe aqueles que contribuíram, aqueles que não puderam e aqueles que não quiseram. Que a Tua bênção seja sobre a vida de todos. Em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Senhor, nós oramos pela Valdete Cidral e pela sua família. Repreendemos toda malignidade, profetizamos libertação da depressão. Nós oramos pelo Elias, que sofreu um acidente de moto, que está internado em estado grave na USP. Senhor, seja com ele, coloca os teus anjos lá, acampados ao seu redor. Repreendemos toda malignidade em nome de Jesus. Olha para cada irmão e irmã que neste momento forma conosco uma grande corrente de fé. Em nome de Jesus, ouve, Senhor, o pedido daqueles que colocam diante do Senhor. Abençoa os pedidos de oração depositados sobre este altar e cada projeto de vida. Em nome de Jesus. Uma semana de vitória a você, debaixo da graça e favor do Senhor. Vão na paz e que Deus vos